com a leitura da Tua Palavra, com as orações, com as canções. E agora, nesse momento, Deus, onde a Tua Palavra foi lida e vai ser explanada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva, nos trazendo entendimento, discernimento, aprofundamento, que nenhum de nós aqui saiamos mais inocente acerca de tudo que ouviremos nessa noite, que a Tua Palavra confronte os nossos corações, que cause temor, tremor, que nos leve ao arrependimento para a salvação, o arrependimento para a santificação. Ó Deus, derrama o Teu poder sobre nós nessa noite, através de mim, Senhor, o Teu Espírito Santo possa falar, da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído, que todos, sem exceção, Deus, possam ser tocados pela Tua Palavra, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja prazer, alegria, contentamento, que haja reconhecimento de tamanho privilégio. Deus, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que seja prazeroso, Deus, para nós estarmos aqui, nessa oportunidade, mais uma vez, de celebrar o Teu ato, que maior representa a Tua graça sobre as nossas vidas, a salvação, Senhor. Que seja motivo de alegria e, acima de tudo, de gratidão, em lembrarmos do Teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus que nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, é que hoje eu Te peço, Te agradeço. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto aí, ó? 2 pontos, tá, irmãos? Do verso 7 ao 9, graça e condenação para os povos. Verso de 10 a 15, purificação, disciplina, e aí especificamente o povo de Deus, o povo de Deus. E aí o verso final, 15, é aquilo que a maioria dos comentaristas acreditam, independente se isso é literal ou se não é literal, é que o juízo final chegará, e todos aqueles que nasceram nesse mundo, em qualquer época do mundo, que não reconheceram Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou seja, viveram em desobediência. O verso 15, ele é muito claro, meus irmãos, e não exige nem muita explicação, mas infelizmente, ele não é bem aceito pelo mundo e por muitos cristãos. Nós vivemos uma era dos 2 extremos. Ou você está naquela ponta que acredita que Deus é amor, e Ele não fará mal a ninguém, Ele não mata ninguém, Ele não trucida ninguém, Ele não crucifica ninguém, não vai mandar ninguém para o inferno, no final todo mundo vai ser salvo. Ou você está no outro extremo, e coloca todo mundo no inferno, e apresenta só a face de um Deus irado, de um Deus que é ruim. Os 2 extremos estão errados. E onde é que está o certo? É o equilíbrio. Deus é amor, Deus é amor. Deus salva, Deus cuida, Deus cura. Deus faz prodígios e maravilhas, Deus faz coisas maravilhosas, mas Deus também é justo. É justo. Deus está acima da lei. Mas não é porque Deus está acima da lei. Por que eu estou dizendo isso? Deus está acima da lei porque Ele é o autor da lei. E se Ele é o autor da lei, Ele jamais vai quebrar a sua lei. E todo pecado vai ser julgado e condenado. Mas não é o pecado, meus irmãos, que vai ser lançado no inferno. Não é o pecado que vai ser banido da presença de Deus, mas é o pecador que pratica o pecado. E as palavras do verso 15, dita pela boca do profeta Miqueias, ela é clara e direta. Aparece 2 palavrinhas aí: ira,
furor. Ira, furor. Se alguém chegasse para você, que é filho, e dissesse: não vá para casa, seu pai, sua mãe, estão abraçados, esperando você chegar, para derramar sobre você toda a ira e todo o furor. O que é que você ia sentir? Agora, você imagina isso de Deus. A palavra ira aí, meus irmãos, a ideia dela, pense uma pessoa que comeu uma pimenta daquelas mais ardidas. Qual é a imagem que você tem dela? Que ela está muito vermelha, né? A gente não costuma dizer, quando a pessoa está com muita raiva, a pessoa está vermelha de raiva. Aí a gente vai e completa e diz assim, ela está enfurecida. É como se a cabeça dela fosse explodir de tanta raiva. A ideia dessas palavras é essa. É a ira de Deus contra uma vida toda. Por isso que o texto termina dizendo: vingarei as nações, os povos que não me obedeceram. Isso aqui é o Deus bíblico. E onde é que tem graça aqui? Onde tem graça, é que Deus está guardando tudo isso para o final. E a gente não sabe quando se dará isso. Aí é que entra a graça e a misericórdia de Deus. Nós temos um tempo, a gente não sabe o quanto isso, mas Deus nos dá um tempo, porque se Deus não tivesse graça e misericórdia, já tinha fulminado o mundo há muito tempo. Mas vamos voltar para a graça. Eu vou deixar para pegar mais pesado no final mesmo. Quase que eu pego o contrário, irmão. Começo de trás para frente. Mas vamos olhar aqui como Deus é gracioso. Deus usa pecadores para manifestar a sua graça. Nós estamos dentro de um contexto de uma carta, onde Deus está... Uma carta não, uma profecia, onde Deus está dizendo para o seu povo, reino do norte e reino do sul, que eles vão ser exilados. Eles vão perder o direito da sua terra, eles vão perder o direito às suas posses, às suas propriedades, os seus bens, vai ficar tudo, vão sair só com a roupa do corpo, para serem escravos em outras nações. Assíria, Babilônia. Vão ser escravos. E lá, ainda vão perder o direito de adorar. Não vão poder mais ir ao templo. Esse é o contexto maior. O contexto mais próximo nosso aqui foi o sermão passado, do capítulo 5, né? Aonde o profeta Miqueias, um dos profetas que fala mais diretamente acerca de um rei salvador, de um rei pastor. Foi o nosso tema no sermão passado. Que ele vai vir de forma despretensiosa e ele vai reinar. E ninguém, nenhum outro rei, nem algo parecido como a Síria, nem como os que vieram da Babilônia, nenhum vai conseguir derrotá-lo. O seu braço se manterá forte, como disse o verso 4. Ele se manterá firme e protegerá os seus. No verso 3, ele diz que, portanto, no verso 3 do capítulo 5, o Senhor os entregará até o tempo em que, aqui está, em dores de parto dará luz. Então, o restante, o remanescente, é a mesma palavra que aparece e foi traduzida na minha versão, no verso 7 e no verso 8, como remanescente. A ira do Senhor vai ser derramada sobre eles, eles vão pagar pela sua desobediência, mas não vai ser um extermínio de que não tenha mais salvação para eles. Tudo isso é para que eles se arrependam, o povo de Deus. E aqueles que Deus usou para fazer isso, o Senhor também vai condená-los. E aí chega o nosso texto, que se destaca duas coisas aqui.
A ação de Deus no mundo sempre será por aqueles que Ele escolheu para ser seu povo. Por mais desobediente que foram, por mais desobediente que sejam o povo de Deus, que hoje é conhecido como a igreja, o Senhor sempre vai dar responsabilidade para que o seu povo, a sua igreja, sejam os instrumentos da graça e da condenação. Isso está aqui exatamente no verso 7, no verso 8, no verso 9. A graça e a condenação para os povos. Por mais distante que o mundo possa estar de Deus, enquanto não encher o cálice da ira dele, enquanto o Senhor não voltar, como diz Apocalipse, como o Senhor Jesus falou, pela boca de Mateus, pela pena de Mateus, nos evangelhos de Lucas, Marcos, enquanto isso não acontecer, o Senhor vai usar o seu povo, com todas as suas mazelas, com todas as suas quedas, o Senhor vai capacitá-los para ser instrumento de graça. Olha aí, irmãos, vamos ler o verso de novo, o verso 7. Você vai aparecer a palavrinha como, que é a ideia de comparação. Olha aí, ó, o remanescente. E aqui já dá uma ideia, meus irmãos, que esse remanescente não necessariamente tem que ser um judeu. Outras nações, porque aparece aqui a palavra nações e povos, não povo no singular, o povo eleito de Deus, o judeu. Isso quer dizer aquilo que eu falei no sermão passado. O plano de Deus sempre foi salvar todo o seu povo, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. O Senhor não fez um plano A, vou salvar o judeu. Aí o judeu se mostrou muito duro, muito rebelde, pois agora eu vou abrir para os pagãos, para os gentios. Sempre foi a vontade de Deus. No Antigo Testamento isso não é muito claro, mas o Novo traz luz para o Antigo. E no Antigo aqui, pela luz que nós temos, a gente consegue perceber Deus colocando, um Deus atemporal, colocando dentro da linha do tempo, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Esse povo aqui, a maioria deles, vão ser destruídos, foram destruídos. Mas o Senhor preservou o remanescente e disse: você vai ser o quê? Você vai ser para eles isso aqui, para esses povos que estão aí ao redor de você. Olha o que o texto vai dizer aí, ó. O remanescente de Jacó, Jacó, entenda, o reino do sul, o reino do norte, estará no meio de muitos povos. Perceba, muitos povos, não no meio deles mesmos, só o povo de Deus, de muitos povos, inclusive a Síria e tantos mais. Nós estudamos aqui um tempo atrás, né, o profeta que foi levantado para ir para Nínive e não quis ir, Jonas, mas acabou indo, e aquele povo lá que foi salvo, não fazia parte do povo escolhido, literalmente ali por Abraão, na nação, aquela coisa toda. Aí o texto está dizendo aqui, ó, o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, olha aí, como o quê? Como orvalho do Senhor, e como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Isso é totalmente uma graça, um alívio, uma proposta de refrigério, de vida, que é dada por Deus para todos os povos. Agora preste bem atenção, para nós aqui, precisa explicação. A maioria de nós aqui nasceu e cresceu na cidade. Acho que tem gente aqui que não sabe nem o que é isso, né? O que é orvalho, o que é chuvisco. Chuvisco pode até saber o que é. Orvalho só faz me lembrar de Guaramiranga. Aquela névoazinha, refrescante, né? Que você olha e diz, você deduz assim,
frescor. Você lembra daquelas propagandas de fruta, aquela mesa com aquela uva molhada, maçã, laranja, limão, algo refrescante, a ideia de que a terra está produzindo fartura. Para eles aqui, quando eles enxergavam isso queria dizer, meus irmãos, prosperidade, isso queria dizer vida, emprego, entendeu? Condição de viver uma vida boa. Essa palavra, ela parece contraditória, mas é exatamente isso, meus irmãos. É Deus dizendo que eles nunca deveriam ter a sua esperança, buscar alívio em outra coisa a não ser no próprio Deus. E Deus está ensinando o seu povo para mostrar para os povos que não tinham o Deus que eles deveriam pregar, a dizer para eles: nosso Deus é um Deus misericordioso. E o texto está dizendo exatamente isso. Não vai ser homens que vai dar essa função a vocês, para que vocês tragam. A ideia aqui é de trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de alívio, ou seja, vida. Eles testemunhassem quem é Deus, quem é Yahvé, quem é o Deus poderoso, porque eles viviam adorando a outros deuses, cultuando a outros deuses, ao ponto de se deixarem influenciar por isso. E o Senhor mostra toda a sua graça aqui, mesmo ele dizendo anteriormente, vai dizer de novo, que vai destruir, vai derrubar, vai acabar, mas ele está dizendo, como se diz hoje, meus irmãos, hoje é tempo de salvação. Deus nunca vai exercer juízo direto, Ele sempre vai dar oportunidade de arrependimento. E aqui é o que o texto chama, o remanescente de Jacó. Estará no meio de muitos povos, e será como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva. Vai transmitir graça, alívio, vida. Ele repete a mesma fraseologia no verso 8. Mas aqui agora, meus irmãos, muda a figura. O mesmo Deus que envia a oportunidade de graça, quando ela é rejeitada, essa mesma palavra, que é orvalho, que é chuvisco, agora como é que ele compara ela agora? Ó. O remanescente de Jacó estará entre as nações, entre os povos, no meio de muitos povos, agora, como um leão, entre os animais da floresta. Aqui, todo mundo sabe que o leão é considerado o rei da selva. É o que manda, é o que deve ser temido, é o que deve ser respeitado, é o que deve ser consultado. Ele é o rei da selva, ele que manda na selva. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Não é porque eu sou gracioso e eu tenho palavras doces, de refrigério, que eu sou só isso. Vai depender da resposta. Vai depender da resposta. Se a resposta for arrependimento, eu vou continuar sendo aquele que dá graça, refrigério, que livra, que cura. Mas se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento de quem eu sou, vão ter que me ver como leão. E o texto continua, como leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Eu serei um leãozinho, ou seja, amigo daqueles que me reconhecem. E quando usa a palavra aqui, ovelhas, rebanho, dá a ideia de que esse leão, esse leãozinho, para aqueles que se arrependem, vai ser exatamente o que o verso 4 disse: apacentará. Eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou alimentar, eu vou suprir. Mas do contrário, o qual se passar, ataca e despedaça a presa,
sem que ninguém a possa livrar. Sabe o que é isso aqui? Que Deus está falando pela boca do profeta para eles aqui, é Deus dizendo que a minha palavra, ela é tanto vida como morte. A minha palavra é tanto uma sentença de cura, como uma sentença de morte eterna. E sabe onde é que está isso literalmente? Na Bíblia, não aqui. 2 Coríntios, abre aí. Tu vai ver, ó. 2 Coríntios. Abre aí. Capítulo 2. Paulo falando, verso 14, 15, 16. Olha aí, ó. Vamos ler o texto? E tente enquadrar o texto aqui: orvalho, chuvisco, leão. Orvalho, chuvisco, refresco, refrescou, vida, leão, força, poder, destruição, morte. Vamos ler aqui agora, ó. 2 Coríntios 2, verso 14, 15, 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom orvalho de Cristo, o bom chuvisco de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo, ou seja, morrendo. Para estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Entendeu? Olhando para as palavras de Miqueias, e para toda a Bíblia agora, o que o Senhor está dizendo lá para eles, 2.600 anos aqui de nós, só olhe, até a minha profecia se cumprir, de a maioria de vocês, inclusive você, remanescente, perderem as casas de vocês, as terras de vocês, as propriedades de vocês, o direito à cidadania, o direito a me cultuar, até lá, vou derramar sobre vocês poder, para que vocês falem com graça, mas ao mesmo tempo, esse poder será violento para aqueles que rejeitarem. É aquilo que eu costumo dizer, o que a Bíblia diz, meus irmãos. A palavra de Deus, quando ela é pregada, não é só para salvar. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é para salvar e para condenar. Sempre foi assim. E sempre será assim. As pessoas costumam viver nesses dois extremos que eu comecei falando para os irmãos. Deus é amor, na hora que eu quiser, é só eu dizer que quero e pronto. E faz tempo que eu escuto que Jesus vai voltar e nada, e se esquecem que Deus é atemporal, Deus está fora de tudo. Deus criou o tempo, então Ele não está dentro do tempo, Ele é atemporal. E a Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Então a gente não sabe. Mas o que a Bíblia chama é que a gente se arrependa enquanto tem tempo, que a gente valorize o que a gente tem ouvido. Não é à toa que quando o Senhor vai lá para a ilha de Patmos e se revela a João, aí ele vai e escreve lá aquelas cartas direcionadas às 7 igrejas. E lá vai sempre terminar com o quê, meus irmãos? Dê ouvido, né? O que o Espírito Santo diz à igreja. Ouçam. Ouçam. As pessoas procuram experiências, querem sentir alguma coisa. E Deus sempre diz que é pela palavra. Deus levantando profeta para falar.
Se Deus quisesse convencer as pessoas por ações, Ele não tinha deixado a sua palavra, Ele não levantaria profeta, Ele se manifestava, fazia o sol nascer quadrado, fazia coisas que qualquer um pararia e dizia, não, isso aqui. Mas não foi assim que Deus quis fazer, pela sua palavra. Aí Ele diz aqui, olha, vocês vão ser como orvalho. Falem aos povos. Vou dar mais uma oportunidade para eles. Falem. Fale da minha graça, quem eu sou. O que eu fiz por vocês. Lembrem. Mais adiante nós vamos ver o Senhor lembrando eles o livramento lá do Egito. Isso aqui, ó, que nós vamos lembrar aqui, é o Senhor nos lembrando do nosso Egito, onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A ceia é para isso, para a gente olhar para trás e lembrar. Rapaz, se não fosse isso, se não fosse a cruz. Mas o Senhor também está dizendo, não se acovardem. Não se acovardem. Não tenham medo. Sejam leões. Deus não chamou os cristãos para serem covardes. Não gosto de confusão, não gosto de briga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vivemos num mundo hoje que tem muito cristão que está achando que tem que ser perfume, cheiroso, que tem que ser orvalho, que tem que ser chuvisco, para concordar com o aborto, para concordar com a família não mais heterossexual, para concordar com mudança de sexo. Nessa hora, meus irmãos, a gente tem que ser como um leão. Mas pastor, se eu for defender isso daí, eu posso perder meu emprego. Eu vou perder as minhas amizades. Amigo de crente é crente. Crente não pode ser amigo de ímpio. Tem que ser colega. Entendeu, irmãos? Crente não pode ter amigo ímpio. Tem que ser crente. Por que tem que ser crente? Porque senão ele não vai concordar. Ele vai querer só o orvalho, o chuvisco. Ele vai fugir do confronto. Mas, meus irmãos, pense, uma pessoa morrer, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser o seu colega de trabalho, morrer sem confessar Cristo como Senhor e Salvador, e quando eu digo confessar, não é só abrir a boca e dizer, eu aceito Jesus, é morrer por esse Jesus. Quando Paulo está escrevendo isso, se não confessares a Jesus como seu Salvador, ele não está falando dentro de um culto e chamando as pessoas, ele está falando da vida, e naquela época era o império dando em cima. Quírios, Senhor, existe vários, aí o crente nessa hora ele não tinha que ser orvalho, ele não tinha que ser chuvisco, ele tinha que ser leão. Não, só existe um Quírios, só existe um Senhor, o nome dele é Jesus de Nazaré. Aquele que morreu na cruz, como impostor, é aquele lá, então vai para a cruz também. Era assim. Entendeu? Então veja o chamado de Deus aqui, a responsabilidade. O texto aqui destaca isso, que o poder de Deus é derramado sobre o mundo, com dois efeitos principais. E é derramado sobre o mundo do seu povo, para que se levante e fale da graça do Senhor, fale do céu, mas fale do inferno. Fale das maravilhas de Deus, mas fale do poder de juízo de Deus. Esse é o ponto aqui. Então eu já aplico aqui, duas coisas aqui, a mais do que eu já estou dizendo. Ser como orvalho no meio dos povos, assim como o orvalho é uma bênção refrescante para a terra árida, você, o povo de Deus, deve ser uma fonte de refrigério espiritual para o mundo ao nosso redor.
Isso significa ser uma presença suave, constante e restauradora, compartilhando o amor e a graça de Deus com palavras e ações. Mas não é só isso. O verso 8 vai dizer: ser como um leão no meio dos povos. Assim como o leão é poderoso, destemido, corajoso, valente, nós, assim como eles deveriam, nós também devemos ser corajosos, ousados, na defesa da verdade. Não existe verdade relativa, não existe meia verdade, é uma verdade só. Para a Bíblia, aborto é assassinato. Para a Bíblia, homem com homem é depravação, mulher com mulher é depravação. Amizade com o mundo é julgo desigual, a Bíblia vai dizer. E temos que ser corajosos. Isso envolve assumir uma postura firme. Foi Deus que mandou a gente fazer isso. A gente tem que fazer. É uma grande ilusão as pessoas acharem que o Evangelho, ele vai ser pregado, e a gente vai cantar aquilo que todo final de ano, uma determinada rede de televisão, coloca para tocar. Neste mundo, quero paz no meu coração, se você for meu amigo, me dê a mão. Aí vai lá, aquele negócio bonitinho. Não, irmão, nós vivemos num mundo caído. Ora, se Paulo escreveu a igreja de Corinto, uma das piores igrejas, era tudo crente, tudo salvo, brigavam, tinham inveja, se mordiam, iam para a justiça, um colocando o outro na justiça, e Paulo dizendo: rapaz, vocês não crescem, será que não tem no meio de vocês ninguém para resolver isso? Quanto mais no mundo lá fora, meus irmãos, lá onde você trabalha, onde você estuda. Deus não nos chamou, isso aqui é antigo, tá, que eu vou dizer, Deus não chamou a gente para ser crente, agente secreto, não. Mas também não estou dizendo aqui para você chegar brigando. Discernimento. Você está aqui, alguém tocou um assunto, botou você no meio, aí você, nessa hora, você tem que ser leão. Você tem que ser corajoso. Você tem que demonstrar autoridade espiritual. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, que é crente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode acreditar. Deus sempre vai fazer com, não todos, mas muitos, veja a autoridade que está sobre você e se cale. O que não pode é você ser passivo. Viu, crente? A sua vida de cristianismo não é só vir para a igreja, cantar uns louvores, apertar a mão de um irmão. Não. É ser luz, nós cantamos aqui, é ser luz. E essa luz aí, ela tem que ser, em determinados momentos, perfume cheiroso, tem que ser refrescante, tem que ser orvalho, tem que ser chuvisco. Mas tem hora que essa luz tem que incomodar, essa luz tem que ser dura, não é? Quando a gente acorda de manhã, lá em casa nós temos uma cortina chamada como é que chama? Blackout. Oh, delícia! Se não abrir ela, meus irmãos, a gente não acorda não, porque parece que é de noite, não é? Mas quando alguém se levanta primeiro, muita coragem, irmão, e abre, que entra aquele facho de luz, é tão ruim, meu irmão, a luz, é tão ruim, mas é necessária, é dizer, acorda para a vida, não é? Acorda para a vida. O Evangelho é isso, meu irmão, não pode ser só, vem para Jesus, eu fico olhando, às vezes assisto algumas coisas, né, de algumas igrejas por aí, eu digo, meu Deus, eu queria pregar isso aí, ó, é tão legal, as pessoas gostam tanto, olha como a igreja fica cheia, mas não, aí eu olho para cá, eu digo, é isso mesmo? É, está aqui, ó, é isso, um dia a gente vai saber, quem é que estava certo. Eu tenho impressão, meus irmãos, que eu estou certo, que eu estou lendo aqui e estou explicando para os irmãos, Deus está dizendo, olha, o mundo, já disse, né? O mundo vai odiar vocês. Não adianta ficar dizendo palavra bonitinha. Na hora que ele descobrir que você é, quem você é,
embora que você não demonstre seu leão, a luz forte, ele vai partir para cima de você. É questão de tempo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos ser o que a gente foi chamado para ser. Orvalho só? Perfume cheiroso? Não. Discernimento. É aqui e é aqui. Eu já contei para os irmãos aqui. Que eu cheguei para o meu irmão, né? Eu disse para ele, ó, cara, tira da tua cabeça que tu está desviado. Tu não está desviado. Tu nunca foi crente. Nessa hora eu tive que ser leão para ele. Eu tive que ser duro. Tu não é crente. Entendeu? Tu tem que se arrepender, cara, enquanto há tempo. Não fica achando, porque essa ideia de dizer, o fulano está desviado, dá a ideia de que ele está desviado. O que é desviado, hein? Nem está no inferno, nem está no céu, o que é isso? Parece que para muitos desviado é assim, na hora certa ele volta. Que conversa é essa? Na dúvida, é melhor se considerar logo não, e se arrepender, ir para os pés do Senhor, e viver para que não seja tarde demais. E aí nós vamos para a nossa parte final, que eu já introduzi. Deus é gracioso, mas Deus fala sério. Aparecem 9 verbos aí, do verso 10 até o verso 15. 10 verbos aí, meus irmãos, que estão agarrados um no outro. Desses 9 aí, no original, a maioria deles é a mesma palavra. 1 ou 2 que é outra palavra, mas que dá o mesmo sentido, a mesma raiz e todos se abraçam. Presta atenção aí. Essas palavras, elas já apareceram no finalzinho do verso 9, né? Serão eliminados. Quem serão eliminados? Aqueles que rejeitaram o orvalho, aqueles que rejeitaram o chuvisco, aqueles que olharam para isso e não valorizaram, então para eles o chuvisco e o orvalho se transformou num leão que os despedaçou, eliminou, ou seja, destruiu, matou, acabou, é morte. Essa palavra eliminado é morte. Aí ela vai aparecer agora, mas associada a Deus. Perceba que essa do verso 9 está associado ao remanescente, aquele que é o porta-voz, parafraseando para nós aqui, associado a nós. Nós temos o poder dado por Deus para salvar e para condenar aqueles que não se arrependem. Aquele que não se arrependeu foi condenado pela palavra que Deus nos deu para pregar. Serão eliminados, destruídos, morte eterna, certo? Mas agora do verso 10 até o verso 15, isso direcionado a Deus. Todas as palavras, os verbos que vêm aqui, ó, verso 10, eliminarei, verso 10, destruirei, verso 11, destruirei, verso 11, derrubarei, verso 12, arrancarei, verso 13, eliminarei, verso 14, eliminarei, verso 14, destruirei, verso 15, vingarei. É todas direcionadas a Deus. A Deus. Perceba que não é comum. Se você chegar em casa e colocar pregações, cultos dominicais, você vai contar no dedo. Pastores, pregadores, pregando no Antigo Testamento esse viés de Deus. Quando você vê algum deles pregando no Antigo Testamento, a maioria deles vai estar pregando nas promessas, nas bênçãos, né, e tal. E a grande maioria, tudo no Novo Testamento. E também nos textos mais propícios a falar de bênção, mas nunca de confronto. Mas olha o que é que o Senhor está dizendo. Agora escute o que eu vou dizer aqui. Para a grande maioria de vocês, que já está acompanhando aqui, não vai se assustar tanto. Mas para alguns irmãos que estão frequentando aqui, talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas preste atenção nos versos. É direcionado. Todos esses verbos aí que eu falei,
eliminar, destruir, derrubar, vingar. Não vingar não, mas destruir, derrubar, eliminar, todos eles está ligado ao povo de Deus. Olha aí, ó. O que é que ele vai dizer aí, ó? O texto vai ressaltar que a presença do Espírito Santo exige que o povo seja santo. Eles não tinham o Espírito Santo dentro de si, mas o Espírito de Deus estava ali. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, para vocês, de fato, serem orvalho, chuvisco, leão, vocês precisam ser santos, puros. Vocês precisam ser disciplinados. E como é que Deus faz isso? Olha aí, ó. Naquele dia, aí dá a ideia, um dia especial, um dia. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês, não é do meio dos povos. Lógico que a gente entende que é do meio dos povos, mas aqui a ênfase é dizer, no meio de vocês, porque isso estava influenciando vocês, isso foi o que fez vocês perderem o temor a mim, e não viverem conforme eu ensinei, conforme eu ordenei, todos os meus mandamentos. Aí Deus vai começar a dizer, Ele vai tocar em 4 coisas aqui, que não são nada novo, meus irmãos. Essas mesmas coisas estão aqui hoje, e essas mesmas coisas é que leva Deus a descer o seu braço sobre a sua igreja, sobre o seu povo, para discipliná-lo. Essas 4 coisas é que o mundo entra em guerra e briga para tê-las. Quais são essas 4 coisas? Confiança, segurança, dependência e prazer, para adorar, prazer. Vou repetir: confiança, segurança, dependência e prazer. É isso. O Senhor vai atacar essas coisas. Olha aí, ó. Eliminarei do meio de vocês, ó, o quê? Os cavalos, e destruirei os carros de guerra. Isso aqui, a ideia de exército. É onde a maioria se sente seguro. Quem é o Deus lá do russo, lá, do presidente da Rússia? O Deus dele ali é o que ele acha que é o Deus dele, né? É a potência que ele acha que é. Ele acha que tem poder para lutar com todas as nações e vencer, que ele tem armas. A guerra lá contra Israel, quem está guerreando Israel? Onde é que está a segurança dele? É nos armamentos dele. Nessa época não era diferente. E o povo de Deus achou que a segurança deles estava nos exércitos humanos. O salmista vai dizer, não confiar na força do braço, nem em cavalos, né? Mas confia no Senhor. E hoje não é assim não. Tem um monte de cristão americano que diz, vem mexer com a gente, o nosso exército é poderoso. A gente não pensa isso, porque a gente sabe que o nosso exército aqui é brincadeira, né, irmãos? É só para pintar rodapé, né? Eu servi o exército, mandar a gente pintar lá os rodapé. Arma que é bom. Eu acho que são tão velhas que se for dar um tiro é capaz de sair pela culatra e acertar é a gente. Entendeu? Mas essas nações aí poderosas estão, até muitos judeus, estão colocando a sua confiança na força, no braço. Não deu certo lá naquela época, não vai dar certo em canto nenhum. A segurança do crente tem que estar no Senhor. Aí Deus está dizendo, ó, eu vou destruir, eu vou acabar. Isso, mais uma vez, para lembrar os irmãos, o mundo não vai acabar com guerra humana. Pastor, mas não está vendo aí não? O presidente americano está com a mão no botão vermelho. O da Rússia, do mesmo jeito, está com a mão no botão, não sei nem como é vermelho lá, se é vermelho. Se apertar, é bomba nuclear, acabou. Tira isso da sua cabeça. O mundo vai acabar com aquele que criou o mundo. É Deus que vai acabar com tudo. Não é guerra. Guerra faz um estrago doido e vai acontecer. Está acontecendo. Mas não fique seguro.
nessa certeza. Quem vai acabar com tudo é Deus. E Deus está dizendo, ó, vou tirar a segurança de vocês. Só a segurança? Não. Ele vai dizer, ó, vou tirar a confiança de vocês também. Vocês estão se sentindo seguros e confiantes em quê? Aí ele diz, ó, destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Sentiam seguros aí, ó, confiantes no exército e seguro. Não tem quem invada isso aqui não. E aqui a gente pode parafrasear. Aqui cidades e fortalezas dá a ideia de posses. Tem muita gente que acha que pode se sentir seguro e confiante por aquilo que tem. Tem gente que se preocupa demais com amanhã. Ah, eu tenho que fazer patrimônio. Ele vive desconfiado. Eu não me sinto seguro nem confiante com o que eu tenho hoje. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? Para os meus netos? Para os meus tataranetos? Olha, não sabe nem se está vivo amanhã ou daqui a alguns minutos. Meus irmãos, isso parece ser tão simples, mas isso ofende tanto a Deus. Mas eu não estou dizendo para você ser irresponsável, eu estou dizendo o extremo de que tem gente que não lê, não ora, não busca a Deus. Falando do ímpio, não quer se converter, mas falando do crente, ele não cresce na graça do conhecimento, porque ele fica ocupado, ou consciente ou inconscientemente. Ele está buscando segurança e confiança que nunca foi a proposta de Deus. Tem que lembrar de Mateus capítulo 6. Olha os lírios do campo, nem semeiam, nem colhem, eu tenho cuidado deles. Homens de pequena fé, quem corre atrás dessas coisas aí é o ímpio, que não tem eu por pai. Mas eu sou pai. Aí os discípulos, Senhor, ensina a gente a orar, e Deus vai lá e ensina. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Nos sustenta, Senhor. É isso. Vai afetar a segurança, a confiança de vocês. Aí vem o terceiro ponto aí, ó. Arrancarei a dependência deles aqui, ó. Eles não dependiam mais de Deus, ó. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Eles não queriam mais ouvir Deus. Eles não queriam depender da palavra de Deus. Eles iam buscar as palavras dos homens. Meus irmãos, diga que se não é isso hoje. Milhares de pessoas agora, nesse momento, estão adentrando as igrejas para ouvir coach. 7 passos para o sucesso. Não, nem 7 mais não, agora só é 2, porque 7 demora muito. Agora são 2 passos para adquirir o sucesso. 2 passos para adquirir a casa própria. As pessoas indo atrás de adivinhos. Diga aí que eu quero ouvir. Aí ele não quer ouvir, ó. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Se submeta ao seu patrão ruim e cruel, mas no final do mês cai o seu salário. Honre ao seu patrão. Não, ele quer ouvir assim, olha, eu estou te vendo, Deus te colocando agora numa mesa grande, numa sala grande, num lugar alto. Onde é que você trabalha? Então Deus está me mostrando que você vai ser o presidente. Agora nem usa esse nome, né? Agora é o céu, né? CEO. É porque eu sou brasileiro. Eu digo é céu, né? C-O-E. Ou C-E-O, né? Igual Elon Musk, aí a gente chama Elon Musk. As pessoas vão para a igreja para ouvir o que elas querem ouvir. Eu disse isso essa semana para alguém, não lembro quem foi. É muito fácil fazer seguidor. É muito fácil fazer seguidor. Difícil é fazer discípulo. Seguidor, só basta você dizer o que ele quer ouvir. Dizer que ele é bonito, belo, que ele vai conquistar tudo. E é isso que os feiticeiros, os adivinhos diziam. O que eles faziam aqui é o que muitos fazem hoje. Chegam na igreja e não querem ouvir a Bíblia. Não querem ouvir a palavra de Deus. Querem ouvir a palavra do homem. Tem como um crente, de fato, ser orvalho, chuvisco, ser leão quando for preciso,
Se ele coloca a segurança, a confiança dele e a dependência dele fora de Deus, jamais. E o que é que isso vai descambar? Na idolatria, que é prazer. Olha aí, ó. Do meio de vocês, verso 13, ó, é o quarto. A quarta ação de Deus de destruir, né? Vai destruir a confiança, a segurança deles, a dependência deles e o prazer deles. No meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Isaías fala muito sobre isso. Vocês vão lá no meio da mata, derrubam a árvore, aí senta, aí pega uma parte da madeira, faz lá um deus, e o resto da madeira que sobra, vocês tocam fogo e faz a comida, e para uns vocês se dobram, e tem prazer em fazer aquilo, se deleitam em fazer aquilo, adorar aquilo dali, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, não faz nada, e vocês ficam tendo prazer, se deliciando nessas coisas. E pior, toda idolatria está ligado à profanação. Lembra quando nós estávamos estudando os outros profetas? Que o povo de Deus ia para o templo que Deus disse que era para ele ser adorado. Lembra que eu disse para os irmãos? Meus irmãos, era como nós pegássemos esse local que é santificado ao Senhor, e aqui, meus irmãos, nós profanássemos. Aqui, todos nós começássemos a praticar sexo livre. Homem com a mulher que não é a dele, mulher com mulher, homem com homem, até bestialismo acontecendo. Isso aconteceu. Toda a idolatria levava a isso. Quando nós lemos lá as cartas aos Coríntios, está lá Paulo exortando essa prática, as orgias que aconteciam. Tanto que está aqui, ó, as imagens de esculturas, os postes ídolos, e ele diz: eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Acera ou Acerá, que era uma deusa da fertilidade, assim como Baal. Olha aí, irmãos, o que é que acontecia. Aí você pensa que não acontece hoje? Muita promiscuidade dentro de igrejas, acontecendo, isso virou normal. Ponto de encontros amorosos em muitos locais que se dizem igrejas do Senhor, onde as pessoas vão para se relacionar, para ter intimidade, e está tudo bem, porque há quem diga que o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, Ele tirou o pecado do mundo, e que Ele vai salvar a sua alma, o seu corpo. É um tipo de gnosticismo. Então faça o que quiser com o seu corpo, porque Deus vai salvar a sua alma, e tem gente que acredita nisso. E para esses que vivem nessas práticas, mas veja como Deus é gracioso, Ele não deixa o seu povo. A palavra remanescente aqui é: sempre vai ter aqueles que vão se arrepender. Por isso, meus irmãos, que eu sou categórico em dizer, muita gente será salva, mas o inferno existe, e muitos vão ser mandados para lá, porque nem todos vão receber a palavra de Deus como orvalho, com graça, com vida, como chuvisco, como refrigério. A grande maioria vai receber a palavra como algo duro, difícil, como aqueles que Jesus fazia milagre, alimentava, enchia a barriga, e quando o Senhor começou a discursar: olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, ou seja, aquele que não tiver comunhão comigo, não com as coisas que eu faço, não com as coisas que eu dou, não com as minhas bênçãos, mas comigo, não tem parte comigo, eu não ressuscitarei no último dia. A maioria não queria saber disso, começaram a ir embora, e os irmãos sabem bem como foi. Senhor, diminui o teu discurso aí, está muito pesado, está muito duro, o povo está indo embora. Quer ir também? Qual foram as palavras?
para quem eu irei? Se só tu tem os milagres, o poder, a maravilha, não, irmãos. A resposta de Pedro foi: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Todas as vezes, crente, que você vier à igreja, que a palavra de Deus seja orvalho, seja chuvisco, mas seja também leão, que mostre os seus pecados, como você está andando errado, para que você, de fato, viva esses dois propósitos em disseminar a palavra de Deus, que você tenha discernimento em dizer: olha, Deus é amor, Deus é tão amor que Ele enviou o Filho dEle, para morrer pelos seus pecados, mas a sua palavra diz que aqueles que não creem, vão perecer, que o Senhor Jesus hoje para você, seja reconhecido como aquele humilde homem que veio a esse mundo, morreu na cruz, derramou o sangue dele, deu a vida dele, para te garantir a entrada, a eternidade, junto com ele. Mas se você não crê nesse Jesus hoje, que o mundo sempre olhou como desfavorecido, como marginal, por isso que foi preso, e foi morto em uma cruz, mas ali é o Salvador. Se você não consegue enxergar o Salvador nisso, um dia os seus olhos se abrirão, e você não mais o verá assim, você verá ele como o leão da tribo de Judá, e aí não tem mais saída para você. Por quê? Porque o verso 15 diz isso: com ira e furor eu me vingarei das nações, todos aqueles que não se arrependeram, todos aqueles que disseram: não, a minha segurança está no meu braço, a minha confiança está no que eu tenho, na minha prosperidade, a minha dependência está naqueles que dizem o que eu quero ouvir, e o meu prazer e a minha alegria, o meu culto, a minha adoração é para satisfazer os desejos da minha carne, da minha alma. Eu sou hedonista, eu vivo para satisfazer os prazeres, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu toco. A esses, o Senhor vai derramar toda a sua ira e todo o seu furor. A esses, o Senhor vai mostrar a sua vingança, meus irmãos. Com isso em mente, quero encerrar aqui com mais duas aplicações aqui, irmãos. Para que em seguida nós duas aplicações. Assim como Deus prometeu eliminar tudo aquilo, prometeu e fez, tudo aquilo que tirava a segurança, a confiança, a dependência e o prazer, que era para ser buscado nele, meus irmãos, Deus continua fazendo hoje. E a pergunta é, para você que está aqui hoje: onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? Onde está a sua dependência? Onde está o seu prazer? Tudo isso que eu perguntei a você não deve estar em você, não deve estar em coisas, não deve estar em circunstâncias, deve estar em uma pessoa: Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda coisa, se para andarmos em santificação, em purificação, o Senhor está nos dizendo que a nossa segurança não deve estar
no nosso braço, nossa confiança e segurança nas nossas posses, a nossa dependência naquilo que nós queremos ouvir, o nosso prazer naquilo que a gente egoisticamente quer sentir. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? É negar nós mesmos e seguir a Cristo, custe o que custar. Em momento algum, o evangelho pregado pelo Senhor, pelos seus apóstolos, deixado aqui na Escritura, disse que seguir a Cristo, ou seja, ser crente, seria a coisa mais fácil do mundo. Nunca foi dito isso. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, foi o que ele disse, irmãos? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz aqui não é a sua falta de dinheiro, a sua depressão, a sua angústia, a sua dor, a sua solidão. A cruz aqui é que você está disposto a morrer, mas jamais colocará a sua segurança, a sua confiança, a sua dependência, o seu prazer em você, no outro ou nas circunstâncias, mas tão somente nele. Por isso que devemos olhar para a cruz. Nós cantamos aqui hoje: eu olho para a cruz eu vou. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu te peço agora, literalmente, que todos possam olhar para a cruz, nesse memorial que o Senhor ordenou que nós praticássemos.